propósito do perfil, em instantes falou das instituições, que precisamos de instituições fortes. Entretanto, nos últimos tempos, algumas instituições estratégicas do Estado tornaram-se notícia dentro e fora de Angola pelos piores motivos. O SME, por causa do escândalo de recrutamento fraudulento de milhares de pessoas, um processo que estará já agora a terminar. Mais recentemente, a AGT, um buraco de 7 mil milhões de kwanzas, que há quem diga que serão muito mais. E agora, o INAGB, com 21 mil milhões de kwanzas também desaparecidos. Digamos que instituições fortes serão estas envolvidas permanentemente em escândalos que mancham um bom nome de Angola? Alves Fernandes, há bocado quando eu cheguei falávamos da nossa geração e nós estamos recordados que nós, e não estou aqui a dizer que há gerações melhores que outras, porque as gerações estão sempre a competir entre elas, nas aspas que isto merece. Mas é a nossa geração que educou a atual geração. Por isso é que lhe estou a dizer com este cuidado. Eu previamente, e já sabia que o Alves ia colocar essa questão, percebe, porque eu fiz essa leitura do teu semblante, consigo perceber isto. Nós temos responsabilidade. Garcia, vamos só explicar isso. Eu queria que fizesse um enquadramento. Sim. Ainda bem que tocou na geração. O presidente João Lourenço, por exemplo, tem estado a impulsionar muito a transição geracional. Sim. E a questão que nós colocamos... E aqui que está a questão. A questão que nós colocamos é a transição geracional e a multiplicação dos velhos vícios. É o que estamos a testemunhar. O que nós temos que perceber aqui é o seguinte. Até onde eu sei, e cada um tem que falar de si, já é tempo de cada um falar de si. Eu conheço-te há um tempo, somos da mesma geração, portanto tens 61 anos, eu vou fazer 60 daqui a 2 anos, portanto há um quadro diferencial de 3 anos. Somos da mesma idade. Eu costumo dizer da mesma geração, porque uma geração é uma diferença de 10 anos. Entretanto, há aqui um quadro que é o seguinte, nós fomos, até onde sabemos, nós fomos educados, e eu lembro-me da Ana dos Santos Luís, minha mãe, e o Miguel dos Santos Garcia, meu pai, dizia assim, se encontrares isso, devolve-se, não é teu, vai entregar ao dono. E lá em casa tínhamos o hábito de não mexer naquilo que não é nosso. A questão que se coloca é, primeiro, quem são as pessoas que na história de Angola vêm trazer um resultado que não é o mais acabado para o bom exemplo para essa geração. Temos que responsabilizar essas pessoas. Por isso é que há um combate à corrupção. Por isso é que há hoje os blockchains e a transparência na governação, do ponto de vista digital, da revolução digital e um ecossistema digital que pode permitir que, em boa verdade, as coisas sejam mais controladas e sejam mais funcionais. Nós não estamos de acordo e nós não nos revemos naquilo que é a geração da AGT. Eu chamo até a geração da AGT. A AGT tem bons funcionários, excelentes, mas também tem maus funcionários, que é o exemplo que estás a dar. Essa geração nova que quer a micha, que quer a corrupção e que provavelmente terá aprendido com alguns mais velhos, e por isso é que estou aqui a dizer olhos nos olhos, sem receio de errar. Estou a dizer isso, olhos nos olhos. E está na hora de cada um de nós dizer... Mas, Norberto, repara uma coisa. Quando em 2017 Sim. o presidente João Lourenço levantou a bandeira do combate contra a corrupção, Sim. como a grande divisa do seu consulado, Sim. esses funcionários da GT nem sequer ainda trabalhavam. Alguns estavam na faculdade. Portanto, a luta contra a corrupção, da forma como foi assumida pelo Estado angolano, na pessoa do presidente João Lourenço, vem de longe. Vem de longe. Muito antes dessa geração que está agora da AGT. Vem de longe. Eu até digo mais. Havia experimentalismos muito antes, ainda na fase do presidente José Eduardo Santos, falava-se da tolerância zero e etc. E o grande impacto relativamente a esse assunto foi-se fazendo sentir à medida que o tempo foi passando. Sendo certo, que se me perguntar assim, bom, mas os resultados e aquilo que se está a fazer é o ideal? Claro que não é. Mas acha que a luta está a ser vitoriosa? Não. Ou estaremos a perder a luta contra a corrupção? Eu não diria que estamos a perder. O que eu digo é que a questão ligada à luta contra a corrupção passa essencialmente por olharmos para cada um de nós. Alves, eu tenho que olhar para ti e dizer assim, Alves Fernandes, você tem a responsabilidade de dirigir essa rádio, mas o senhor não pode michar, o senhor não pode criar quadros situacionais diferenciados. É preciso que as pessoas tenham essa capacidade. Hoje, na vida política nacional, não ser corrupto quase chega a ser luxo. E cada um tem que perceber que o seu luxo de convivência nesta matéria é não ser. Por isso é que nós, neste gabinete, fazemos questão de passar essa mensagem aos jovens e trabalhar com os jovens no sentido de desconstruir a mentalidade da atividade produtiva nacional. Criar um quadro comportamental. Mas o problema está nos jovens ou no sistema? O problema está
no quadro global de tudo o que está a acontecer entre nós. Porque, repare bem, o problema da corrupção começa lá em casa. Não é só um problema do Estado. Nenhum Estado institui corrupção no seu sistema funcional. O problema está no comportamento das pessoas. Eu vou-lhe fazer um desafio. Eu não sou corrupto. E quem disser que eu sou, por favor, prove. Não sou. Mas quando eu digo isso, digo alto, trovejante e bom som. Porque por isso é que eu estava a dar o exemplo da Ana dos Santos Luís e do Sr. Miguel Lúcio Garcia, meu pai. Porque eles me educaram a não fazê-lo. E não faço o mesmo. Eu estive no investimento privado. Eu passei por experiências de receber milhões na Suíça. Eu nunca aceitei isto. Nunca filo. Portanto, e não faço. Onde é que não queres faço. chegar? O que eu quero Vivemos chegar. uma situação. O que eu quero chegar. Deixa-me só explicar. Sim, sim. O que eu quero explicar ao Alves é que nós temos que começar a produzir não corruptos lá em casa. Fazer com que o filho passe sem fazer cábulas. Fazer com que o filho não tenha certificados de habilitações comprados. Fazer com que o filho aprenda a respeitar o próximo. Fazer com que o filho tenha comportamentos exemplares. Norberto Garcia, não estará a ser demasiado redutor, porque esses cidadãos implicados no contrabando de combustíveis, no tráfico de armas, nos desvios de dinheiro, será que, Norberto Garcia, os pais desses nossos concidadãos, que eles estão implicados em atos de corrupção, será que os pais deles eram corruptos? Será que foram educados em casa para mexerem do dinheiro do Estado? Já lá vamos. Todos nós, na nossa tradição e cultura africana, fomos educados a não ser corruptos, embora haja algum modelo comportamental em sede do qual incite a este tipo de comportamento. Não será o sistema? Entretanto, o que eu devo dizer é o seguinte: a corrupção é um problema que começa com as pessoas. Há pessoas que não são corruptas. Esta administração pública hoje tem pessoas muito sérias. Também tem. Não tem só pessoas corruptas. Mas, entretanto, também tem pessoas corruptas. Ou seja, a questão que se coloca é esta. Quantas pessoas, às vezes, não são tentadas, e eu já tive essas experiências pessoais, onde, numa certa instituição, tu encontras funcionários com ética, com moral, com princípios e valores, pessoas que verdadeiramente são um exemplo a seguir. Mas depois tens aquelas pessoas que não resistem à tentação de um bom dinheiro. E aqui está a grande questão, o imediatismo. Por isso é que nós temos que ter cuidado e temos que responsabilizar as pessoas. Se me disser assim, precisamos de cada vez mais responsabilizar mais as pessoas e menos impunidade. Concordo contigo, precisamos sim, senhora. Porque nós não podemos permitir que algumas pessoas tenham comportamentos que lesem o interesse do Estado e que fiquem impunes. Não. E aqui que está a grande questão. Vamos falar de exemplos. Sim. Quem deveria dar exemplos de bem fazer, os primeiros a dar exemplos? Acha que os nossos governantes, do modo geral, sem querer particularizar quem quer que seja, aqueles que nos servem ao mais alto nível, têm tido condutas exemplares? Temos bons governantes e temos maus governantes. Ponto. Temos bons funcionários públicos e temos maus funcionários públicos. Eu não misturo as coisas. E não se pode, de forma alguma, até porque em sede do que estamos a tratar, estamos a falar de matérias do direito penal. E a responsabilidade é pessoal e intransmitível. Ou seja, a ciência do direito aqui entrega a responsabilidade à pessoa. Eu não posso ser responsabilizado se o meu filho é corrupto. O meu filho vai ser responsabilizado criminalmente, há um processo que é levado a cabo, em sede do qual ele vai ser responsabilizado por conta da conduta que ele praticou. Agora, há um impacto que solidariamente atinge a minha família. Se o meu filho for acusado disso, ou se eu for acusado disso, isso tem repercussões familiares, como é óbvio. Entretanto, nós temos que buscar exemplos. Eu não generalizo as coisas, nunca vou generalizar as coisas, porque o comportamento tem que ser individual e particular. Agora, um Estado, um governo, um sistema, tem que se preocupar com os sinais mais visíveis ou menos visíveis que dão a ideia de que há um corporativismo estruturado para o cometimento de crimes. E temos que ter cuidado com isso. Hoje há pequenos grupos que ao nível institucional vão se organizando como crimes organizados. Atenção, temos que ter cuidado com isso. E isto porquê? Porque à medida que a sociedade se sofistica... O seu gabinete tem feito estudos sobre estas matérias, não é? Nós não paramos de estudar essas matérias e não deixamos de aconselhar e alertar as instituições vocacionadas para o efeito. Nós precisamos de o fazer. Os resultados dos vossos estudos têm surtido efeito? O estudo é uma parte do problema. A solução tem a ver com a decisão que deve ser tomada. Ou seja, o que há aqui é o seguinte: nós precisamos
de apressar as nossas decisões políticas, precisamos de o fazer, precisamos de apressar as nossas decisões judiciais, porque isso é um quadro, é um ecossistema do Estado que deve funcionar até com os órgãos de justiça. Se o polícia interveio, depois tem o procurador que vai fazer a sua intervenção e o juiz em última instância. Todo esse sistema, que depois sai do sistema da administração-governo, passa para o sistema da administração-justiça. E aqui estamos a pedir aos órgãos de justiça que tenham responsabilidade acrescida naquilo que são as decisões de sancionar todos aqueles que, infelizmente, infringem e acabam por adotar comportamentos do ponto de vista do direito penal relevantes. Mas onde é que fica a credibilidade destas instituições quando, por exemplo, no que toca ao contrabando de combustíveis, houve as denúncias públicas feitas ao mais alto nível? O próprio Presidente da República foi ao Parlamento, por altura da apresentação da mensagem sobre o Estado da Nação, dizendo que aqui mesmo, neste hemiciclo, há pessoas envolvidas no contrabando de combustíveis e, passados largos meses, não se vê um governante, um ex-governante, um general, um comissário, apenas vemos os camionistas, aqueles caminhões cisternas ou os transportadores de bidões amarelos. Isto não afeta a credibilidade das instituições? Eu quero partir do pressuposto de que uma denúncia vale sempre como denúncia. Mas depois é preciso responsabilizar pessoalmente as pessoas. Ou seja, o sistema de justiça... Mas o peso de quem faz a denúncia? Ministro de Estado, chefe da Casa Militar, o peso de quem Presidente da República, Governador Provincial. Isto não faz com que os órgãos afins ajam com celeridade? O peso de quem faz a justiça não traz prova bastante para o processo. Os processos têm que ter prova bastante para que o juiz... Para que o primeiro o procurador acuse e depois o juiz julgue. Os processos no direito penal não são presunçosos, ou seja, não há presunção no direito penal. O direito penal é um direito real e concreto. Sendo certo que eu não estou aqui a defender ninguém que não tenha feito a sua parte, porque isto eu não faço. Eu não estou para prejudicar o país. E digo sempre nas minhas abordagens, não quero fazer parte da história daqueles que trouxeram situações insuficientes para o país ficar atrasado. Nós estamos a 50 anos de independência de Angola. E quem nos conhece, e os 23 que tu disseste, paz, e bem... E quem nos conhece sabe o que é que nós defendemos. O que nós queremos defender é uma Angola boa para todos. E aqui, independentemente de quem seja, eu vou dar este exemplo. Se eu, Norberto, cometer alguma infração, por favor, eu tenho que ser exonerado, tenho que ser responsabilizado, tenho que ser julgado. Ponto. É assim que devemos fazer. E não vale a pena fazer o contrário. Eu não sou... E se não houver culpa, tem que ser inocentado. Exatamente. Como já aconteceu consigo, num passado O que é público eu não preciso de provar. Eu não falo de mim, quem fala de mim são os outros. Ou seja, eu não tive problemas nenhuns de ir a um tribunal e justificar claramente isso. Aliás, eu disse-lhe aqui que corrupção não faz parte da minha vida. Eu não faço isto, não tem nada a ver comigo, muito menos michas. E quem trabalha comigo sabe. Todos os meus colegas estão aí, devem estar a ouvir e sabem qual é o modelo que nós emprestamos nisto. Nós temos que ser moralistas com moral e não moralistas sem moral. Aqui chegados, vale dizer que nós queremos, e é isso que o Governo está a fazer, que é em relação a este processo da revolução tecnológica e digital, que a África está a levar a cabo e que designadamente Angola, por via do seu Governo, está a implementar. O seu Ministro Mário Oliveira tem estado a trabalhar bastante naquilo que são os processos de revolução tecnológica no país. A Casa Civil do Presidente da República igualmente está num processo de reformas digitais, que começou com Simplifica, e outros que estão a ser levados a cabo para que, de facto, isto se efetive. Há um decreto presidencial, que eu acho que é o 181/22, que está a ser concretizado nessa lógica de governação transparente. Ou seja, os sistemas atuais de práticas de crime são cada vez mais sofisticados, por via dos quais é preciso perceber que é necessário implementar tecnologias para inviabilizar processos. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. O problema da cesta básica no país, o preço que sobe na cesta básica, estamos a ver agora esse problema das criptomoedas no país, etc., e não temos de ter receio nenhum de falar disso, não é propriamente um problema de insuficiência governativa. O que é que a cesta básica tem a ver com as criptomoedas? Não entendi. Eu estou a dar vários exemplos. Estou a falar das criptomoedas, que é um processo de crimes que estão a ser cometidos. Estou a falar da cesta básica, que é um processo de crimes que está a ser cometido por via do dumping. Ou seja, o que é o dumping? É o empresário que vai simular a existência de uma empresa, que não existe, mas que depois, por via de uma outra, recebe um produto, guarda o produto para pressionar a procura. Nós não temos falta de bens alimentares no país. Nós temos um problema de dumping e nós temos que combater isso. Acha que este é o principal problema? Não é o principal.
Não é o principal, é um dos problemas. O débil poder de compra das famílias, Não. a renda baixíssima Não. da maior parte das famílias, não é um grande problema? É um grande problema, mas eu estou a dar um exemplo do ecossistema do problema. E o ecossistema do problema tem vários elementos integradores. Com um salário mínimo na ordem dos 70 e poucos mil kwanzas. Nós, para termos mais salário, temos que produzir mais. Eu não lhe posso dar o que nós não temos. Por isso é que nós temos que produzir. Nós temos que produzir mais. E o que é que nós temos que fazer? Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Eu estive no IJA Dias, no 4 de Fevereiro, e vimos na zona do Negás um excesso de produção nacional naquela zona do IJ. Eu digo assim, o que é que está a acontecer entre nós? O que está a acontecer entre nós é, deixa-me dizer olhos nos olhos, Alves Fernandes, completar a cadeia produtiva nacional. Nós temos muita produção agrícola que não tem escoamento. O que é que temos que fazer mais? Mas estradas, ainda que elas tenham que ser terraplanadas, veja bem, ainda que tenham que ser terraplanadas para fazer escoamento dos produtos, mas também temos que ter empresas que façam logística. Nós não temos problemas de falta de comida no país. A transformação? Onde é que fica a industrialização deste país? Vou lá chegar. Tu começas no campo, depois tens de fazer a transportação, depois tens de fazer o agronegócio com a agroindústria. Nós precisamos de fazer isso acontecer. O que é que falta? Por conta disso... Norberto, desculpa interrompê-lo mais uma vez, com todo o respeito e apreço que tem por si. Sim. O que é que falta para que essas coisas de que está a falar com extrema facilidade sejam concretizadas? Falta que o governo melhore o seu método de atuação e falta que os cidadãos também façam o quê? Empreendam. Porque os empresários têm que ser os cidadãos. E não precisam de ser só estrangeiros a vir cá resolver o assunto. Nós precisamos resolver os nossos problemas e precisamos de ter acesso aos créditos. Os empresários Vou lá chegar. Nós temos agora, eu tenho publicidade que a televisão passava muito, e acho que passa até agora, e diz assim, Angola tem 153 milhões de dólares para quem quer produzir. Mas nós temos um problema nos nossos bancos comerciais. Temos muita dificuldade de acesso ao crédito. Inclusive, temos algumas dificuldades que têm a ver com o facto de que há empresas que são banqueiros e há empresas que têm ligações com bancários. Isto é errado. Claramente errado. O que nós estamos a dizer é que a necessidade de responsabilizar essas pessoas é imediata, é urgente. Porque senão cria um bloqueio económico. Vou-lhe dar outro exemplo. Tenho consciência de que a dado momento, eu ainda estava no investimento privado, alguns investimentos e financiamentos que o Estado vai buscar e que aloca aos bancos comerciais. Atenção, e sobre essa matéria, uma das vezes, o titular do Poder Executivo pronunciou-se queixando-se de que vai lá fora trazer financiamentos para Angola, mas depois os financiamentos não circulam no sistema económico. Porquê? Porque temos bancos, e eu não estou aqui a falar mal dos bancos, atenção, eu estou a criticar um quadro operacional em sede do qual alguns bancos se portam mal. Porque os bancos não podem ser casas de câmbio. Os bancos são mecanismos económico-financeiros à disposição da economia para fazer circular a economia. Não faz sentido que Angola contraia um empréstimo. O dinheiro vai para o banco. Sim, mas depois esse dinheiro não entra no sentido económico. Isto é consequência de qual causa, na sua opinião? E o que nós precisamos de fazer, eu digo-lhe sempre isto, repara, Alves Fernandes, nós precisamos de responsabilizar cada um de nós que tem responsabilidades na atividade pública nacional. Cada um de nós, vou lá chegar. Cada um de nós tem que perceber que tem que fazer a sua parte. E o Presidente não faz tudo. O Presidente, tem Vice-Presidente, tem Ministro de Estado, tem Ministros, tem Administradores, tem Governadores. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Eu não sou a favor de empurrar culpas a alguém. Eu sou a favor de empurrar culpas a todos, porque essa culpa está compartimentada. Não quero falar também, como? Não quero falar também deste caso especificamente angolano dos PEPs, pessoas expostas politicamente, políticos empresários, quase que não se conhecem.